Então, agora são 10 horas e 6 minutos, eu vou anotar, e eu vou dar início à banca da Júlia, que vai apresentar o seu TCC com o tema Palimpsesto, Patrimônio Industrial, Projeto de Intervenção na fábrica Vale do Nordeste Sociedade Anônima, em Campina Grande, Paraíba. Júlia, pode começar. Então, bom dia. Como a professora Alcia falou, meu nome é Júlia e eu vou apresentar meu trabalho intitulado de Palimpsesto Patrimônio Industrial, Projeto de Intervenção na Fábrica Vale do Nordeste S.A. Campina Grande, PB. Então, como a professora Alcília falou, ela é minha orientadora nesse trabalho e eu venho desenvolvendo essa temática acerca do patrimônio industrial moderno em Campina Grande há cerca de 2 anos, através do grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar, no qual eu tive a oportunidade de pesquisar como pesquisadora do PIVIC. Minha apresentação hoje para vocês vai se separar, vai estar dividida nessas 6 partes, compostas por introdução, metodologia, conceituação, os correlatos, análise arquitetônica, o ponto 5, onde eu vou me deleitar mais sobre a proposta e as minhas considerações finais. Então, a temática do patrimônio industrial é um problema de pesquisa importante de ser tratado na academia, no campo da arquitetura e do urbanismo, uma vez que, primeiramente, é uma temática muito recente, comparada com as outras tipologias de patrimônio. O primeiro manifesto de preservação de algum edifício de patrimônio industrial data de 1962, e a primeira carta patrimonial voltada para essa tipologia é de 2003. Então, é uma temática muito recente, mas também é uma temática urgente, uma vez que, com o crescimento das cidades e muitas fábricas que foram construídas no período da modernidade estão por se desindustrializar, ou seja, acabam por encerrar suas atividades e ficam num estado de obsolescência funcional. E essas áreas, geralmente, que estavam à margem da cidade, hoje em dia elas estão introduzidas na malha urbana infraestruturada. E geralmente são edifícios grandes, com terrenos grandes também. Então, tem um grande interesse dos agentes imobiliários em especular essas áreas urbanas, que estão subutilizadas. Então, é do interesse, muitas vezes, deles deixarem elas se degradarem, para que futuramente eles possam construir grandes empreendimentos nessas áreas. Mas qual seria a problemática nessa atitude, né? A primeira questão é que esses edifícios industriais têm, sim, uma importância memorial para a sociedade em si. Elas contam muito da história da cidade, contam muito a história da memória coletiva de várias pessoas ou que trabalharam ou que tiveram algum contato com esses edifícios. Então, é importante a preservação desse projeto de patrimônio, que muitas vezes não é reconhecido por não tratar de denotar uma grande monumentalidade ou representar uma classe social abastada. Ele geralmente é um patrimônio negligenciado nesse aspecto. Então, também há de se considerar que, em questões de ordem prática, os edifícios industriais eles são facilmente tratados de adaptar a um novo uso, de serem reabilitados, porque eles geralmente têm estrutura muito sólida, têm espaços amplos, então eles não estão presos a meramente tornar-se somente um museu ou tornar-se geralmente só um espaço de memória, mas também ele pode adotar diferentes usos pela sua flexibilidade de espaço. Essa discussão veio muito à tona quando reconhecendo o objeto que eu estou estudando, que é a fábrica Varig, uma vez que ultimamente tem sido anunciado a implantação do polo de modas, que é anexo ao Complexo Aloysio Campos, aqui em Campina Grande, em uma área que é à margem da área infraestruturada da cidade, ou seja, nós temos um edifício da Varig, que à época teve grande importância para a cidade de Campina Grande, a imprensa colocava o edifício como a coroação da Rainha da Borborema. O edifício teve grande importância na implantação do primeiro distrito industrial da cidade, e esse edifício conta hoje parte subutilizado. Enquanto isso, nós construímos as margens não infraestruturadas da cidade, nós temos um edifício com pouco uso ou quase não utilizado, se degradando, uma área infraestruturada e de fácil acesso à malha urbana, por veículo coletivo ou individual. Então, é uma questão de ordem prática e também cultural, o estudo que eu estou desenvolvendo nesse trabalho. O objeto em questão, como eu vim falando na fábrica Vale do Nordeste, ele não tem nenhuma proteção legal, e um dos motivos que me cativou fazer uma proposta de intervenção para esse edifício trata porque, por mais que às vezes não haja uma proteção legal, eu acredito que a intervenção também pode ser uma maneira de salvaguardar o objeto, quando nós não temos ainda um inventário e uma proteção legal de tombamento em cima desse edifício. Então, meu objetivo com esse trabalho é fazer um projeto em nível de estudo preliminar, de forma a adaptar um novo uso, de forma que eu possa manter a substância do objeto e colocar uma nova função nesse edifício, de forma que eu possa restabelecer sua função histórica cultural e também que eu possa preservar esse edifício, possamos preservar esse edifício para que ele seja acessado por gerações futuras, para que essa história seja contada às gerações futuras.
justifica-se por questões que coloquei anteriormente, como a própria intervenção como ato de salvaguarda, justifica-se também porque é uma temática recente e urgente para ser tratada, e porque esse é um problema patrimonial, cultural, que nós temos simplesmente apagado esse pedaço da nossa história, e também um problema urbanístico de subutilização, que nós temos uma área infraestruturada da cidade que tem sido subutilizada e poderia estar sendo mais útil à nossa sociedade. Tendo em vista isso, meu trabalho se apoiou nessas duas metodologias para ser desenvolvido. Para análise dos correlatos, no qual ele faz uma releitura da tríade vitruviana, inserindo o elemento do lugar, para que a gente possa fazer uma análise do objeto de uma forma mais introspectiva, não considerando meramente a formalidade do objeto, mas considerando a forma pertinente, aquilo que é pertinente no objeto. Minha segunda metodologia, que eu utilizei para analisar o objeto, para embasar o meu projeto de intervenção, trata da análise do objeto arquitetônico desenvolvido por Afonso em 2019, que está dividido em 7 dimensões que procuram entender o edifício de uma forma mais completa, considerando a dimensão normativa, considerando a dimensão histórica, espacial, formal, funcional, tectônica e, por fim, uma análise do estudo de conservação com o propósito de fazer uma crítica ao estado de conservação do objeto. Como meu aporte teórico, eu subdividi minha conceituação teórica em 3 palavras-chave que desenvolvi no trabalho. Primeiramente, o patrimônio industrial, que, como colocado pela Carta de Visita à GIL, de 2003, ele deve ser estudado e deve ser ensinado como forma de tornar a sociedade mais atenta aonde ela chegou e ter uma perspectiva mais clara do futuro. A minha segunda palavra-chave para o meu trabalho, que é palimpsesto, que trata de ser uma técnica antiga grega de reaproveitamento de pergaminhos, no qual é retirado o conteúdo do pergaminho e reaproveitada a substância, ou seja, aquilo que dá significância para o pergaminho. Então, nesse ponto que eu trato das teorias do restauro, das teorias de intervenção, eu me apoiei em Cesare Brandi e François Choet. Quanto à intervenção no patrimônio industrial, que eu trato de desenvolver uma conceituação teórica mais aprofundada no nicho nessa tipologia de patrimônio que eu pretendo intervir, minha principal referência foi a professora Beatriz Fio, da USP de São Paulo. Então, meus correlatos que eu selecionei foram 3, um em nível internacional, que foi o Matadeiro, de Madrid, em específico a intervenção no galpão da nave 16, no qual eu destaco a interação do entorno do projeto, através do parque urbano com o Rio Madrid, a flexibilidade do layout, que ele trata de ser um espaço multifuncional, e uma intervenção silenciosa, ele não agride o edifício existente. Meu segundo correlato selecionado foi nacional, e fica no centro de São Paulo, Red Bull Station, que tratava de ser a antiga companhia Light de energia, no qual eu destaco, sobretudo, o distanciamento físico dos anexos que foram colocados na intervenção, a multifuncionalidade do espaço para diferentes públicos e a sobreposição do existente em relação ao novo. Você vê que tem uma intervenção significativa na cobertura do edifício, mas é muito silenciosa. Meu terceiro objeto selecionado como correlato, a nível regional, é a Fábrica da Macaxeira, na cidade do Recife, que me atentou, sobretudo, a necessidade de atender a necessidade do público local. Então, o projeto da Fábrica da Macaxeira, ele volta-se muito à população deste bairro e ele atende às necessidades locais, tem uma conexão muito forte com o entorno através do parque urbano e também se destaca por uma mínima intervenção. É muito silenciosa e muito atenta ao detalhe. Então, tratando da minha análise arquitetônica do objeto, principalmente eu considero extremamente importante entender o objeto, porque como a professora Beatriz que o coloca, o estudo do monumento, conhecer ele de forma aprofundada, vai se levar ao amor, ao respeito e, sobretudo, é uma primeira base para uma boa restauração. Dito isso, meu edifício se localiza no Distrito Industrial em Campina Grande, no Paraíba, nordeste do Brasil, como colocado anteriormente, e ele está implantado no terreno com as menores fachadas voltadas para leste e para oeste, com um grande potencial para a utilização do edifício, era uma boa questão. E como coloca a NBR 15220, os edifícios nessa região que nós estamos, na zona bioclimática 8, ela deve ter, sobretudo, ventilação cruzada permanente. E esse edifício tem grandes planos de cobogós que possibilitam permanentemente essa circulação natural de ventilação, né? Tratando do contexto urbano, eu considerei muito importante fazer essa reconstrução do traçado que envolve a malha urbana no entorno do meu objeto. Uma questão muito importante ao fazer esse estudo, que eu reparei, foi o desvio da Avenida João Valig. A Avenida João Valig, na qual primeiramente foi implantada quando foi desenhado o Distrito Industrial de Campina Grande pela Sudene, na década de 1960, ela passava na margem da Fábrica Valig. Com o tempo, principalmente no período entre 2005 e 2019, é observado uma ocupação que é realizada em uma parcela do terreno
da Avenida João Vale, e essa avenida é desviada. Hoje em dia é uma avenida de grande fluxo, que foi duplicada recentemente pela prefeitura. Entretanto, a rua que hoje localiza a Varg é uma rua muito... tornou-se esquisita devido a não ter calçadas, não ter fachadas ativas, ser fundos de lotes, e tornou a esconder muito do objeto. Quanto à dimensão interna, como já colocado anteriormente, o edifício que eu pretendo intervir, que é a parcela que está subutilizada do objeto, do conjunto, ele tem uma estrutura pavilionar, típica do patrimônio industrial, extremamente ampla. Então, basicamente, as divisórias internas são a parte administrativa, no setor de solda e maceração, e alguns mezaninos e um subsolo, como locado na imagem ao lado. A dimensão histórica, que é meu estudo histórico para essa pesquisa, teve uma grande importância no meu trabalho, porque a importância histórica para Campina Grande da fábrica Vale Nordeste é um dos grandes fatores dele ter valor patrimonial. O recorte temporal que eu selecionei para estudar esse objeto foi entre 1950 até o momento atual. Por que 1950? Campina Grande, como conhecido anteriormente, teve grande importância no processamento do ouro branco, do algodão. E na década de 30 e 40, com o acúmulo financeiro que foi realizado nessa época, a cidade começou a se transformar, se urbanizar e ter várias medidas higienistas de transformação do espaço urbano. Com esse propósito, entretanto, nós temos uma cidade muito urbanizada, muito bem moderna, do progresso, mas não tínhamos uma cidade mais ativa economicamente, visto que o processamento do algodão já não era atividade frequente na cidade. Diante disso, também tem um contexto nacional do Plano de Metas de Juscelino Kubitschek, que trata de defender muito o ideário progressista. Com isso, paralelamente, enquanto o governo federal está investindo em medidas de progresso, em medidas de urbanização das cidades brasileiras, e de rodovias, você também tem o Nordeste sofrendo secas muito severas nesse período. Com isso, o governo, também como uma forma de controle sobre a região Nordeste, cria a Sudene, e, paralelamente, em Campina Grande, começam a surgir esses relatos do ideário de uma cidade que poderia ser industrial. Nessa mesma época, nesse mesmo ano, o Diário da Borborema distribui um artigo no qual ele coloca: pensemos em indústria. Em 1963, com a eleição para a prefeitura, Newton Rick, que era um grande empresário, também trabalhava no Banco da Indústria em Campina Grande, é eleito prefeito de Campina Grande, como grande defensor da industrialização da cidade, como meio de saída para os problemas financeiros enfrentados. Ele anuncia ainda no começo de 1964, no começo do seu mandato, a implantação da fábrica Vale em Campina Grande. Essa notícia é divulgada no Diário da Borborema, mas também no Jornal Globo, no Rio de Janeiro. Com isso, em 1964 também veio com o golpe militar, e com isso Newton Rick foi cassado. Nesse meio processo, Campina Grande também completava 100 anos. Apesar de todos esses intempéries, em 1965 sai o segundo plano diretor da Sudene, que aprova o projeto da Vale em Campina Grande. E em 1966 inicia sua construção. É importante ressaltar que, para a construção da Vale, foi ampliada a rede de energia elétrica na cidade e a Chefe ampliou essa rede. E essa ampliação da rede para a implantação da Vale foi o que possibilitou a implantação de várias outras indústrias no distrito industrial. E aí entra o seu papel de protagonismo em Campina Grande. Tanto que na sua inauguração em 1967 é colocado o convite ao presidente Costa e Silva, colocado várias propagandas. No período de 1970 e 1976, a fábrica tem o seu auge produtivo, desde a exportação para a América do Norte, para a América do Sul, como também a colocação como sexta maior fabricante de fogões no mundo. Então, e também uma grande atuação social na cidade, além da execução do Natal da cidade, que é muito relembrado nas memórias coletivas. No período de 1976 e 1978, o quadro nacional muda um pouco. Então, os investimentos federais são mais contidos e então a Sudene enfraquece e também há um redirecionamento dos investimentos mais centralizado nas capitais. Com isso, começa uma série de falências no distrito industrial, também concluindo com o fechamento da Vale, que acabou por demitir cerca de 1.500 operários. Entre 1979 e 2006, tiveram várias propostas de reabertura da fábrica, desde fábrica de bicicletas de uma marca coreana, até leiloar a Vale. Entretanto, apenas em 2006, a fábrica foi subdividida em empresas menores para um condomínio industrial. Entre 2006 até o momento atual, tiveram alguns problemas e apenas os galpões menores continuaram com o uso de condomínio industrial, e o grande galpão utilizado, que é o qual eu pretendo intervir, ele tem servido para armazenamento de mercadorias de lojas de departamento.
E o que acontece? É observado que, no momento atual, as fábricas que continuaram com uso industrial no condomínio, elas estão bem conservadas, entretanto, muito descaracterizadas. E o edifício que encontra subutilizado, ele está menos descaracterizado, mas está melhor conservado. Outro aspecto que foi muito importante analisar esse processo foi a formalidade, analisar o processo desde o edifício original, em 1967, e como ele foi evoluindo em termos de volumes anexados. Em 1977, você observa que tem o anexo de alguns edifícios, inclusive um que parasita no pavilhão principal, mas principalmente entre 2005 e 2010, quando foi implantado o condomínio Vale, você percebe que há um crescimento muito grande da densidade construtiva dentro do terreno. E isso trata de esconder muito a fábrica, mas e também descaracterizá-la. Quanto à dimensão funcional, a pesquisa principalmente foi feita através dos documentos da Sudene, que tratam de falar do processo produtivo da Vale, e também foi uma análise que trata de entender sobre a função semântica, sintática e pragmática que o edifício exerce sobre a cidade, sobre a sociedade, e também como o seu uso influenciou na falta ou no reconhecimento do edifício para a população no geral. Quanto à dimensão tectônica, foi feito um estudo acerca das estruturas de suporte e foi identificado no pavilhão 8 tipologias de sistemas construtivos, todos de uma malha de 10 por 10, 10 metros por 10 metros, e alguns detalhes construtivos interessantes. Dentre esses detalhes construtivos, foi identificado esses elementos significativos, os cobogós, que existem 2 desenhos diferenciados, um para a fachada norte e um para a fachada sul, que tem maior incidência de sol, e esses cobogós são os desenhos autorais, e são um dos aspectos construtivos mais interessantes e significativos da indústria, do objeto. As tesouras de concreto, também com detalhe construtivo da calha. Esses planos são implantados nas fachadas norte e sul, como eu vinha falando, em planos bem definidos. Quanto ao estudo de conservação, que foi mais sintético no meu trabalho, visto que esse não é o objetivo em si, que necessitaria de um estudo muito mais aprofundado, mas foi possível identificar através dele questões como problemas gerais, como a sujidade, como o acréscimo de elementos parasitários em toda a edificação, e também a questão das paredes externas, que estão muito mal conservadas em termos de limpeza, e os elementos vazados, que têm sofrido muito com realocações, destruições e até eles serem tapados, como você pode observar nessa foto aqui à direita. Dito isso, a dimensão normativa, foi possível identificar que há uma total desproteção do edifício estudado e que não somente isso, mas todo o patrimônio industrial campinense também sofre muito. Fora do círculo do centro histórico, ou seja, fora do movimento Art Deco, pouco é preservado. Pouco é preservado, principalmente do patrimônio industrial. Sobretudo, não somente a fábrica Vale, mas quando você se considera 2 edifícios muito importantes da cidade, que é a Estação Ferroviária Velha, que tem processo de tombamento, e a Estação Ferroviária Nova. Tendo em vista que não temos proteção legal, considerou importante, além de questionar essas problemáticas, também propor, de alguma forma, uma possibilidade de intervir no objeto de forma que seja também uma auto-salvaguarda. A professora Françoise Choé vai dizer que a reutilização é, sem dúvida, algo muito complexo e paradoxal, e que, certamente, eu estou fazendo um trabalho acadêmico e que necessitaria de uma equipe multidisciplinar para fazer isso de forma mais adequada. Entretanto, ela direciona que seria interessante que, antes de manter meramente o uso, mas que haja também quanto ao estado material, ou seja, o quanto esse edifício é adequado para o uso que se propõe, como também que esse uso seja útil para a sociedade na atualidade, que ele seja útil para as pessoas na demanda que se tem atualmente. Diante disso, eu embasei meu trabalho, meu projeto, no conceito de diferenciação em consonância, que eu tomo base desse conceito na teoria de Cesare Breni do restauro, quando ele fala que uma intervenção deve conter uma arquitetura que se diferencie do original, mas que, ao mesmo modo, seja harmônico com ela. Dentro desse conceito, eu coloco alguns princípios que a professora Beatriz Pio defende, como a reversibilidade, ou seja, o que eu insiro no meu projeto deve ser reversível, não danifica o documento original, a mínima intervenção, que ele não deve procurar se sobrepor ao que é existente, a compatibilidade de técnicas e materiais entre o que existe e o que é o novo, e a distinguibilidade, que eles devem ser distinguidos. Tendo vista a necessidade de atender à necessidade da população atual, uma demanda existente, eu fiz um levantamento dos equipamentos de uso coletivo, escolas, creches, UBS, para entender um pouco mais o que necessitaria. Para isso, eu fiz uso da metodologia desenvolvida pela professora Iana Castelo, que ela trata de desenvolver um estudo sobre o que seria necessário para um acesso no raio de 400 metros, 800 metros e 1.600 metros. Fazendo essa análise, eu pude perceber que, sobretudo, há uma deficiência de espaços livres e públicos nessa área,
são poucos os espaços e muitas vezes os terrenos vazios são utilizados como campo de futebol, como espaço de brincar. Então, faltam esses espaços com mobiliário e desenho adequado. A outra percepção que eu tive é que os espaços educacionais também são um pouco escassos na área. Quando tem também uma população relativamente, não é uma área extremamente densa, mas tem uma população relevante, e que essa população está, na maioria, entre 20 e 35 anos, de predominância feminina. Então, diante dessas questões, eu pude montar um programa de necessidades que eu distribuí entre 7 zonas. Essas zonas são a zona de apoio, que prevê dar suporte para todo o conjunto, as praças, que são esses espaços livres que eu citei anteriormente, a parte administrativa, uma parte de memória, visto a função cultural que esse edifício deve ter para a cidade, eu estou propondo que haja um espaço da memória industrial de Campina Grande nesse espaço. Um espaço educacional de capacitação e formação, sobretudo voltado aos operários para o distrito industrial, associado à escola de Senai, um espaço poliesportivo que sirva como ampliação do SESI industrial, que já existe em Campina Grande, mas que se encontra com um espaço muito enclausurado, precisando de mais espaço para a realização de suas atividades de lazer e saúde para a população e as famílias dos operários, e um espaço e uma zona de serviço. Dentro dessas zonas, eu subdividi setores que vão conter os estacionamentos, uma comedoria de suporte para todo esse conjunto, um arquivo da indústria campinense, um museu, entre outros. Dentro do dimensionamento geral, eu posso dizer que as praças, visto o tamanho do terreno, que elas ocupam uma grande porcentagem da área construída, que seria 60% do meu terreno é ocupado, sim, por esses espaços livres, visto a importância que eles têm para a qualidade de vida da população e para atender a demanda. Em seguida, pelo apoio e pela memória também. Então, diante das questões colocadas, eu desenvolvi meu partido. Meu partido, ele se embasa, primeiramente, em entender o que era o projeto original, o que foi construído ao longo desses anos, que não faz parte do projeto original, e o que eu poderia aproveitar do que foi construído ao longo desses anos. Porque, por mais que eu entenda que devemos, sim, voltar ao que foi originalmente posto, que ele, sim, comunica a memória, a história, mas também não podemos desconsiderar uma sustentabilidade construtiva, de se demolir esses edifícios e depois destruí-los totalmente. Então, dessa forma, eu aproveitei parte dos anexos construídos ao longo do tempo, mas, ao mesmo tempo, eu tive a preocupação de distanciar o bloco que parasitava sobre o pavilhão principal, de modo que ele se distanciasse e que houvesse esse respeito, esse respiro ao que era existente, de mesmo modo que eu criei essas edículas entre os edifícios para que houvesse permeabilidade visual entre o pedestre e o edifício original. Como vocês podem ver, a ideia é que exatamente que eu tenho esses edifícios anexos que não fazem parte da arquitetura original de forma muito silenciosa para que realmente se destaque o edifício original e de modo também que haja esse grande espaço público que possa servir como um grande pátio e também um espaço de contemplação e de convivência. Algumas questões com a conexão com o entorno foram muito importantes para o meu desenho do parque. Primeiramente, a ideia de conectar o meu conjunto, o meu parque urbano, à ciclovia e ciclofaixas existentes no município, como vocês podem ver no mapa à direita. Outras questões também que eu quis colocar para o meu projeto era trazer um trecho de via compartilhada no trecho da Avenida João Vargas, a fim de que houvesse essa redução de velocidade das pessoas que entram pela Avenida Assis Chateaubriand, para que pudesse dar espaço ao pedestre para entrar no conjunto. Além disso, a indução do pedestre ao interior do conjunto pelo traçado, faixas de pedestre, principalmente na fachada da Avenida Assis Chateaubriand, como também a unificação de acesso de veículos pela rua de menor fluxo, que seria a João Vargas, de forma que eu pudesse sintetizar o número de funcionários, mas, ao mesmo tempo, não causar um transtorno para a cidade como um todo. Então, tendo em vista as questões colocadas, meu plano geral, minha planta geral, meu master plan, ele se organiza nesses dois eixos. Um eixo que ele é paralelo ao edifício, ao pavilhão principal, que ele cruza todo o conjunto, e um eixo perpendicular a este. Eu loquei os usos que são mais ruidosos para a região mais oeste, de modo que, quando a ventilação vem do leste e do sudeste, os usos mais ruidosos fiquem nessa região e não atrapalhem usos como o bloco educacional e como a parte de museu e arquivo. Desse modo, agora eu vou me deter um pouco mais nos edifícios. No pavilhão principal, como eu tinha falando, eu dispus os usos, sobretudo, culturais e também o espaço multifuncional de esporte, assim como no anexo que eu reaproveitei, a cozinha e o restaurante. Algumas questões importantes para esse projeto são os blocos sanitários com divisões entre esses espaços, que eles continuam conectados entre si. Eles têm um gabarito não muito elevado para manter a amplitude do espaço, mas eles servem como elementos que separam os espaços, assim como as circulações verticais. Outro aspecto importante desse projeto foi que eu
preferi criar vazios entre a circulação vertical e a parte do projeto que tem o subsolo, visto que a iluminação natural, a ventilação natural no subsolo não é muito adequada. Então, se faz necessário também criar esses espaços de ventilação. De mesmo modo, também, como eu distanciei os 2 prédios e eu propunho essa praça de alimentação nessa fachada, nesse espaço entre o edifício original e o anexo, eu quis criar essa grande coberta que se diferencia em materialidade, de forma que eu possa ter esse espaço coberto também para uso. O edifício encontra-se no nível acima de 2 metros do térreo, então faz necessário a utilização dessas rampas de acesso para o pavilhão principal, as quais eu não detalhei tanto pelo nível do meu projeto. Entretanto, elas têm um propósito de ter um desenho limpo e uma materialidade que se distingue do original. Quanto ao subsolo, eu propus nessa área os usos que demandariam maior carga para a estrutura, de modo que não sobrecarregasse a estrutura existente. Então, neles contém a parte de seleção e filtro do material do arquivo industrial, assim como a reserva técnica do museu. Nos mezaninos, eu propus que fossem locados as áreas administrativas e fossem conectados através de circulações verticais, que têm o propósito de atender a NBR 9050, em termos de acessibilidade através da plataforma, mas também a NBR 9077, através de saídas adequadas para emergências e incêndios. Essas escadas também têm um propósito escultural, também de separar visualmente esses espaços, por mais que não haja portas, que eu possa diferenciar esses espaços através de cada bateria sanitária e circulação vertical. Tratando, como vocês podem ver, essa trata daquele trecho de fachada no qual parasitava o edifício, no qual foi retirada, e eu propus essas espadias de forma que mantivesse essa relação. No bloco educacional, eu dispus de um corredor central, de forma que conectasse os 2 edifícios, distribuindo salas de oficina, de cozinha industrial, de forma que eu pudesse trazer esse apoio para os cursos que o Senai promove. Também tem esse propósito de criar esses pátios que eu possa emoldurar também o pavilhão principal, de forma que eu tenha sempre essa permeabilidade visual. No bloco de serviço, que também segue a mesma lógica e formalidade, foi um princípio para produzir esses desenhos desses anexos, foi que eles tivessem todas a mesma formalidade, para que houvesse um reconhecimento sempre do que é anexo e do que é original. Esses pátios foram implantados pátios entre os blocos, uma guarita de resíduos, uma parte de armazenagem e o apoio dos funcionários, para que neles eu pudesse sempre ter uma vista e a ventilação. Quanto à guarita nova inserida, porque a original é o motivo para o acesso dos pedestres, essa guarita é do acesso de automóveis. Ela também segue o mesmo princípio de desenho e localiza naquela extremo oeste do terreno. Quanto às minhas considerações finais, como uma professora Choi coloca, o problema do patrimônio, o problema da destruição opinativa e contínua, ela é um problema de ontem e continuará sendo um problema de amanhã. A questão é o que nós podemos fazer hoje para tratar dessa questão. Por conta disso, eu acho importante que esse trabalho venha a conhecer a memória industrial em Campina Grande. Eu acho que esse tem sido o objetivo da pesquisa, desde que tem sido desenvolvida, que tenha um reconhecimento da memória industrial em Campina Grande, que eu possa contribuir de algum modo para o inventário, para que, por mais que hoje não seja tombado, hoje não haja um processo de tombamento, que nós podemos registrar esse edifício. Da mesma forma, educar patrimonialmente, de forma a dar a conhecer também a importância de associar a prática com a teoria do restauro. De todo modo, essas aqui estão minhas bibliografias e eu agradeço a atenção de todos. Ok, Júlia. Tudo bem, parabéns pela apresentação. Foram 29 minutos de apresentação, quase meia hora. Passa rápido, né? Voa o tempo. Mas importante é conseguir mostrar, na medida do possível, o conteúdo. Esse tempo de banca sempre é muito curto, né? Para tanta produção durante tanto tempo e você ter que resumir tudo e, assim, num tempo curtíssimo. Bom, sendo objetiva, eu vou passar a palavra para a nossa primeira convidada, a professora Lísia Agra, como membro externo, tá? Para as suas colocações, Lísia. Eu peço que Júlia anote tudo e que, no final das falas das colegas, ela responde, conteste alguma dessas questões, tá bom? Então, Lígia, a palavra é contigo. Olá, gente, bom dia. Aquela pergunta de sempre, né? Tá todo mundo me ouvindo? A gente nunca sabe, né, quando tá ouvindo, quando tá bem aqui no
nesse sistema remoto. Primeiro, eu queria agradecer o convite de participar, né, a CAC. Eu acho sempre importante esse intercâmbio, da gente poder fazer parte, né, são temas extremamente relevantes, temas que, como o Caco falou, são da minha área de trabalho, e muitas vezes eles trazem enfoques e abordagens que não estão na minha discussão, né, de pesquisa imediata, mas que, de certa forma, contribuem, né, leva a gente a ter várias, até insights da própria pesquisa que a gente está trabalhando. Então, eu agradeço demais esse momento, né, tanto nesse sentido, como por ser um momento muito importante, né, para o aluno. Aquele é um momento de fechamento de um ciclo, né, quando o aluno fecha um ciclo, que é um ciclo, né, pelo trabalho de Júlia, a gente sabe que é um ciclo de muito esforço, de muita dedicação, né, porque não são todos os alunos que obtêm um êxito, né, de um nível de trabalho como o que foi apresentado, né. Então, já da minha fala, eu gostaria de parabenizar a Júlia, né, pelo excelente trabalho que você desenvolveu, né. Vou focar primeiro no trabalho. O trabalho, ele está realmente muito bom, né. É um trabalho que tem uma pesquisa fundamentada, uma fundamentação que se rebate tanto em termos de postura projetual, quanto no seu projeto, né. Foi um trabalho extremamente bem formatado, né, infelizmente o pessoal, mas eu acho que pela apresentação todo mundo já teve noção do que foi o trabalho escrito, né, que foi entregue. Então, realmente, uma maravilha nesses termos, né, é um trabalho que ficou super fluido de você ler, né, não é aquele trabalho cansativo, nem que tem conteúdos que não fazem parte do tema, né, como eu disse antes, tudo que está aqui, ele teve um rebatimento e você viu, a gente vê que realmente ajudou na construção do objeto final, né. Então, eu fiz até uma cola aqui, que é para poder não fugir do tempo, né? Quanto ao trabalho, então, eu achei, como eu disse, a formatação muito interessante, eu achei interessante também o uso que você dá, né? Você faz uma justificativa de todos os usos que você associa ao edifício, e eu acho isso muito importante. Tanto que esse ponto do uso, eu vou até trazer, depois que eu vou falar de algumas pontuações que você faz no trabalho, né? Eu acho importante também você discutir o que é o patrimônio industrial, que, como você bem colocou, ele é um patrimônio extremamente recente. Tanto que só mais recente mesmo, ou seja, em menos de 10 anos, é que o patrimônio industrial se separou do patrimônio ferroviário, né? Sim. Justo por uma questão que você aborda no seu trabalho, que é o reconhecimento do que é o conjunto, ou o conjunto fabril, ou em alguns casos a cidade fabril, né? E isso reforça um outro ponto que você colocou, que é o não reconhecimento da importância do patrimônio industrial em Campina Grande. Tanto o patrimônio industrial quanto o patrimônio ferroviário, né? A prova disso, além dos dois descasos que você colocou, é a Sambra. A Sambra que deu origem, por exemplo, ao bairro do 40, né? Que aquilo ali realmente era uma cidade fabril. Você tinha a Sambra, você tinha o conjunto operário no entorno, você tinha os pátios de manobra, tanto que em função disso a gente teve depois a Vitamilho, que eram próximos da Estação Velha, porque a Estação Velha, né, ela tinha aqueles galpões de armazenamento, ou seja, existia toda uma lógica industrial no bairro que foi totalmente quebrada, você não tem mais nada, até o traçado, em termos morfológicos, aquilo foi quebrado. Então, é muito importante você alertar para isso, né, especialmente para um patrimônio tão recente. Vários campinenses, eles têm uma relação com o patrimônio que você está apresentando como um objeto de uso cotidiano, né? Então, é importante, é válido a gente estar reforçando esse processo de reconhecimento, né? Outra coisa que eu achei muito interessante é que o seu trabalho, ele tem uma viabilidade, ele não é hipotético. É um trabalho que, por exemplo, por meio das operações urbanas consociadas, que a gente tem no Estatuto da Cidade, né, você poderia viabilizá-lo em termos legais, existem vários instrumentos que viabilizariam ele, e viabilizariam também no sentido financeiro, porque ele dá aportes para que parcerias público-privadas ou institucionais, como você coloca, levassem à execução desse edifício, né? Então, em termos do seu trabalho, como eu disse, eu achei muito relevante esses pontos, né? É um trabalho que está muito bem escrito, eu não tenho críticas a falar em relação à escrita, formatações, só que é um trabalho que, como eu disse, ele tem um tema muito interessante, né? Então, eu vou fazer umas colocações para ti, que são colocações mais, vamos dizer assim, a nível de
sugestões e a nível também de levantar possibilidades de uma futura abordagem, né? A primeira é quando você trabalha com reversibilidade ou retrabalhabilidade, né? Que são conceitos que, assim, quando eu comecei a ler, que eu vi, eu pensei assim, poxa, ela está trabalhando com a reversibilidade de brand, porque ela está presente no seu trabalho, mas você associa também essa retrabalhabilidade, que já é uma somatória de Chua, né? Porque, assim, a reversibilidade de brand, ela rebate naquele gráfico que você mostra das diretrizes projetuais, que você associou reversibilidade à questão funcional. E aí, se a gente for para o lado de brand, que, como eu disse, você também aborda, ele também está presente na parte da construção, porque todas as suas soluções, elas são o máximo possível reversíveis. A gente pode retirar o que você está propondo de novo, de modificações no patrimônio, sem que isso interfira na matéria. Então, ao meu ver, eu acho que você trabalha duas, vamos dizer assim, eu não vou colocar dimensões, porque você usa esse nome para um outro suporte, mas, na verdade, é dimensões. Você trabalha a reversibilidade em duas dimensões, não apenas em termos de programa, mas em termos de construção mesmo, de solução técnica, entendeu? Que não é fácil abordar. Então, a minha sugestão era que você reforçasse, porque eu percebi que está no seu trabalho, entendeu? Até pelo seu posicionamento, ele está, então é válido a gente destacar isso aí. A outra questão é uma questão que você abordou quando você mostrou a linha do tempo do edifício e as construções que vieram, né? E aí, a minha sugestão, também, como eu disse, é sugestão, porque eu não vejo erro da sua abordagem, ela está completa. É só uma visão de uma pessoa que vem de um outro lado, né? É que você não mantém as estruturas única e exclusivamente em termos de motivo pela sustentabilidade, mas porque você reconhece o que é o conjunto fabril. E quando você reconhece o conjunto fabril, você reconhece também que algumas edificações que foram acrescentadas posteriormente, elas também passam a fazer parte desse conjunto, né? Porque, como o Brand coloca, o patrimônio, ele não é só aquele do início, o patrimônio, ele tem um ao longo do tempo. Então, a sua sustentabilidade, ela estaria não só na questão construtiva, mas como também na questão, eu não diria nem funcional, eu diria social, entendeu? Porque os acréscimos, eles acabam desenvolvendo, mesmo que minimamente, um impacto social para a localidade e que retomam o impacto e a importância que o edifício tem, entendeu? Então, seria, como eu disse, só um acréscimo, não é nada que inviabilize o que você colocou e que deixe errado. É só porque, como eu disse, é uma coisa que você faz, então eu acho importante a gente ressaltar, né? E a outra pontuação que eu coloco é sobre, porque você está trabalhando com significância cultural, né, como você coloca, e você trabalha quando você trabalha com significância, você trabalha com valores. Então, já pegando esse gancho da sustentabilidade que eu disse, é importante também você destacar que, assim, como você disse, você não teve condições, até pelo tempo e pela complexidade do trabalho, de entender os valores associados ao bem, mas, assim, o patrimônio industrial, pelo menos a nível de Campina Grande, ele não tinha só a função de ser, do seu uso, ele tinha também a função de impacto, né? Como você coloca, foram 1.000 pessoas que perderam o seu emprego. Então, o edifício, né, quando ele funcionava, ele tem uma coisa que o seu projeto, ele vai resgatar, que é a função social coletiva, né, porque o edifício, parte dele, desempenha uma função social, mas ele desempenha para um número restrito de pessoas, né? Se a gente implantasse esse uso que você coloca, ele desenvolveria a função coletiva, que é algo que liga à função original. Então, por isso que eu acho que você não faz uma mudança de uso tão drástica, porque se a gente for pegar o que é o valor daquele edifício, o valor daquele edifício ele vai muito mais além da função industrial, ele é a função social, do que ele representava, né? Porque você tinha 1.000 pessoas trabalhando, mas essas 1.000 pessoas, elas tinham família, e aí sucessivamente, né? E o desenvolvimento da área, como você colocou, entendeu? Então, ele tem também essa função social, né, essa relação das pessoas. Se você começar a entrevistar pessoas que trabalharam lá, elas vão relacionar muito pouco a questão da indústria, até porque muito do que era produzido nem ficava em Campina, ele ia para fora, entendeu? É a repercussão de quem trabalha lá e do que é aquele trabalho para aquela pessoa, que o seu uso, ele reforça e ele possibilita isso. Por isso que eu disse que ele tem, né, a viabilidade do trabalho. E a última
era só aquela coisa dos princípios projetuais, que eu vejo como diretrizes que direcionaram o seu trabalho, que aparecem tanto na sua construção metodológica, quanto na sua construção teórica, né, e no seu levantamento histórico, que é fantástico. Quem pesquisou em Campinas sabe da dificuldade que é de você levantar essas fontes, né, especialmente de um patrimônio recente, que, como eu disse, o pessoal ainda nem reconhece ele como patrimônio, só de associar, por exemplo, essa reversibilidade também à parte técnica construtiva, porque você faz isso, né? Faz isso muito bem. E, por fim, algumas colocações das pranchas que você entregou como apêndices, que era, por exemplo, a planta de situação, eu vejo mais como uma locação, porque a escala dela está mais reduzida. Você apresenta outras que suprem essa necessidade, né? Mas ela é bem interessante quanto implantação, porque ela mostra as delimitações do edifício, né? As outras coisas são as indicações que você tem na prancha 2 e 3, né? Que você pode colocar algumas indicações genéricas como a função de cada um dos edifícios, entendeu? Porque está muito assim da pavimentação, aí a pavimentação, depois de a gente ter lido o trabalho, a gente sabe o que é que elas significam e a função dela, mas para ser a nível preliminar, eu acho que você pode colocar uns pontos assim que deixem mais claro, né? Outra coisa é a planta do subsolo, para você deixar tracejado a projeção do pavimento superior, para a gente ver onde é que ele rebate, né? Óbvio que a gente entende onde ele rebate pelo desenho, né? E pelas caixas de escada, até pelo corte que você passa, mas eu acho que fica válido você colocar isso na planta, né? E os outros é só uma sugestão de que na prancha você associe em escala reduzida a planta macro, a sua, como é que se chama? Super plano, né? O seu plano master, para que você marque o edifício que você está trabalhando, entendeu? Porque, por exemplo, a guarita, ela tinha passado despercebida para mim na planta macro, aí depois que eu, voltei para o trabalho para ver, para relacionar a circulação vertical que você coloca e tudo mais. Mas, como eu estava dizendo, Júlia, são sugestões mais do seu trabalho, entendeu? E essas colocações do desenho são colocações que, pelo nível que foi apresentado, não diminuem nada, mesmo se elas não tiverem, como eu disse, a gente entende completamente o trabalho. É só porque é um trabalho tão bom, né, que a gente fica, poxa, levanta. Mas as sugestões que eu dei, como eu disse, são sugestões assim que já estão no seu trabalho, no que você faz, entendeu? E que é uma coisa que é até uma relevância da gente se destacar, porque muitas vezes são coisas que a gente pede para o aluno fazer, e você já faz. A única sugestão é, diga que você fez, porque realmente você atinge todo ele, né? É um trabalho que, se você pegar outros textos nunca sei falar o nome dela, Beatriz... Kiel, pronto. Obrigada. Ela aponta, é uma boa arquitetura, é uma arquitetura contemporânea que se destaca da arquitetura posterior, mas que se destaca de uma forma que mantenha um diálogo. Isso é muito importante, né? Um diálogo hierárquico, inclusive com o pretérito histórico, né? Então, meus parabéns, Júlia, pelo trabalho. Obrigada. Lívia, você. Eu já estava aqui 10h50, 14 minutos de fala. Ai, meu Deus! Eu modero tudo aqui por causa do controle. Bom, então agora eu agradeço as colocações de Liz e depois a gente retoma no final. Eu tomei nota aqui de todos os pontos para a gente fazer um debate. E eu passo agora a palavra para a nossa membro interna, a professora Kainara. Kainara, contigo. Pronto. Bom dia a todos. Está todo mundo ouvindo, né? Vou fazer a mesma pergunta. Agradecer o convite, né? Dizer que é um momento muito especial, muito particularmente para mim, porque essa turma que está começando a sair agora foi a minha primeira turma quando eu cheguei na UFCG, né? E eu foi uma turma que acho que foi uma das turmas que eu mais dei aula, e eu sempre fui muito abraçada por eles, e sempre tive um carinho muito grande. E sempre foi uma turma, e eu estou falando primeiro do coletivo, assim, uma turma que sempre se dedicou bastante, né? Cada um com seu jeito, cada um com suas particularidades, suas especificidades, mas cada um se dedicou bastante ao curso. E eu falo assim, do curso, não só das disciplinas. E aí eu
Por que eu estou falando isso, né? Porque quando a gente vê um trabalho de Júlia, a gente sabe que é o resultado não só de um trabalho final, mas é um resultado, é um fechamento de um ciclo, de toda uma trajetória, né, que articulou não só as disciplinas, aquilo que ela desenvolveu pelas disciplinas, mas com a pesquisa no grupal, através das monitorias que ela pôde fazer, através de todas as experiências que ela foi construindo ao longo do curso. Isso eu acho muito importante pontuar, porque eu estou muito feliz, assim, que o objetivo de abrir a defesa era justamente que outros alunos de arquitetura pudessem ter essa experiência enquanto público, né? E eu vejo que eles estão aí presentes, e eu acho que é importante para a formação também dos alunos. E aí, eu parabenizo Júlia pelo trabalho, mas também pela trajetória, Júlia, né? E o início de uma nova fase que já está aí com as portas abertas. Então, com relação ao trabalho em si, acho que Lísia colocou muito bem, né, todas as colocações. Eu só complementaria, né, que Júlia tem um mérito dela, ela tem um objeto teórico e tem um objeto empírico. E a gente sempre fala, assim, quando a gente começa o TCC, olha, né, desde lá da disciplina de pesquisa, disciplina de TCC, e na disciplina de TCC, cuidado, tenha muito cuidado ao delimitar o seu objeto, ao delimitar o seu problema, para definir como é que você vai desenvolvê-lo. E Júlia fez isso e conseguiu fazer muito bem, né? Trabalhar, que é uma coisa muito difícil, trabalhar com objeto teórico, que é o patrimônio industrial, e trabalhar com objeto empírico, que é a questão que é a fábrica Vale, e chegar a uma proposta. Então, ela articula muito bem essas duas dimensões, né, esses dois aspectos. Ela associa as problemáticas de patrimônio, as problemáticas do objeto arquitetônico e as problemáticas urbanísticas, as problemáticas da cidade. O que é que significa esse patrimônio, não só enquanto um bem importante para a memória da cidade, do seu povo, mas, inclusive, na sua questão da sua funcionalidade. E aí ela contextualiza, por exemplo, não só com o local imediato, mas com a cidade como um todo. Então, ela aborda a questão de você ter um distrito, do que foi trazer esse distrito industrial, e já faz uma contextualização com esse novo distrito que está sendo construído no Aloysio Campos, né? Ou seja, um novo vetor de expansão, enquanto você teria outras possibilidades de pensar a cidade a partir desses elementos que já estão situados, que já tem um conjunto, né, já tem um conjunto arquitetônico e a importância patrimonial. Muito bem. E aí, nesse sentido, ela consegue trabalhar com a dissociabilidade entre arquitetura e urbanismo. Né, ela está trabalhando com objeto arquitetônico, esse é o trabalho dela. Né, mas ela, em momento nenhum, ela deixa de se preocupar com a cidade, né, com o impacto, com o entorno imediato, com a cidade como um todo. Isso fica muito claro, não só quando ela está discutindo as suas conceituações, mas quando ela escolhe os correlatos, que foram muito bem escolhidos e muito bem analisados, né, quando ela se apropria da metodologia, né, no caso, ela faz isso muito bem, porque ela teve toda a experiência ao longo do seu curso, para se apropriar dessa metodologia, né, que é desenvolvida pelo Grupal, e aplica essa metodologia com uma excelente contextualização, e aí ela trabalha sempre com distintas, não só, e a gente percebe isso na dimensão histórica, quando ela vai fazer essa construção, e ela trabalha muito bem com distintas escalas geográficas, né? Então, vê que não é fácil, a gente sabe que não é fácil isso. Então, ela está sempre fazendo essa dimensão histórica, mas trabalhando com essas distintas escalas geográficas do nacional, do regional e do local. Né? E toda essa preocupação, porque vejam que existiria um perigo de que isso ficasse dissociado, né? Um trabalho muito bom teórico de pesquisa, de análise dos dados, de coleta, de trabalho, e a proposta que é aquela última coisa que a gente faz, né? Não tão bem desenvolvida, mas a gente consegue perceber essa preocupação e esse cuidado em todas as etapas do trabalho.
E a gente vê que nada, como Lísia bem falou, que nada daquilo que está dentro do trabalho é por um acaso. Por exemplo, pelo fato de conhecer muito bem o projeto de intervenção da fábrica da macaxeira, né, você vê que ela teve uma influência muito grande na proposta de Júlia, porque a fábrica da macaxeira, ela tinha também, até com relação à construção a definição da função, a construção, a dimensão, a construção, a elaboração da proposta, né? Então, a gente vê de que a utilização dos correlatos, que isso é uma coisa muito, que a gente fala muito com os alunos, que os correlatos não sejam só aquilo, a gente precisa ter correlato, então vamos escolher algum e vamos, né, jogar ali para poder preencher. Não, você vê que, de fato, né, os correlatos, eles tiveram uma importância fundamental para a construção da proposta. Né, e a gente vê a fábrica da macaxeira, como ela foi, o estudo e a análise foi importante, bem como todos os outros também, os outros correlatos também estão ali presentes. Então, ela teve também uma adequada preocupação com a elaboração da proposta, né, em todos os seus níveis, né, desde a definição da função, né, que você vê que ela faz todo um estudo para chegar a qual seria a função mais adequada que atendesse a todos esses pressupostos que ela coloca, a questão da definição do programa, do dimensionamento do partido para chegar à proposta do parque urbano. Né? E que esse parque urbano, acho que como e todos os outros elementos que estão ali dentro do programa, acho que como Lísia colocou, né, isso é a facilidade de ser um membro interno, né, porque a gente se apoia muito no que a colega falou anteriormente, que resgata não só a questão do patrimônio, que já tem, por si só, já tem uma importância para a memória da cidade, mas também a função social, né, daquele conjunto para a cidade. Né, quando você traz não só os espaços de convívio, de lazer, mas inclusive os espaços educacionais. Né, então, você vê tudo isso conjugado e tudo isso muito bem articulado. Eu concordo com Lísia, assim, e assim, entendo muito, assim, quando ela coloca as sugestões que ela fez, porque quando a gente vê um trabalho, assim, tão bom, né, mas nada disso, assim, diminui a excelência do seu trabalho, né, são pontuações muito importantes, assim, que eu acho que, pelo fato de ter vários alunos, acho que é sempre importante a gente colocar, mas não diminui nada a excelência do teu trabalho, né, e a felicidade que é de estar nesse momento de conclusão desse ciclo, né? Eu só tenho uma pergunta que nem é tanto do trabalho, como eu sei o quanto você se dedicou e se entregou, e mesmo sabendo que é um exercício, você pontua isso, você teve a preocupação de pontuar, né, que isso não deveria ser só um projeto da arquiteta, mas de uma equipe multidisciplinar, então você teve até essa preocupação de deixar isso bem claro no seu trabalho, né, que isso deveria ser feito de forma participativa, né, com uma equipe multidisciplinar, com outros profissionais, mas é um exercício, e aí, como exercício, se você consegue imaginar o impacto, né, que seria, ou se de fato esse projeto ele fosse encampado, né, pela gestão. E no mais, é só parabenizar a sua orientadora, você, né, e dizer que eu estou muito feliz. Obrigada, Kainara. Bom, então, Kainara, com as colocações excelentes, eu vou retomar algumas para fazer a ponte, a costura entre as falas de Lísia, de Kainara, com as minhas, certo? Bom, como orientadora desse trabalho, eu tenho algumas colocações e eu vou seguir uma sequência metodológica, certo? Para falar um pouquinho sobre esse trabalho de Júlia, tá certo? Antes de tudo, dizer e reforçar a importância da pesquisa na vida do estudante, né? na formação acadêmica do aluno. Esse trabalho, como a Kainara tão bem colocou, né? ele é fruto desse diálogo entre o tripé ensino, pesquisa e extensão.
Ensino em quê? Nas várias disciplinas que a Júlia cursou, de urbanismo, de teoria, de história da arquitetura, de projeto, de paisagismo. Então, todo esse conhecimento que ela adquiriu ao longo da sua formação como aluna do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFCG, ela traz para o seu TCC. Outra contribuição que ela traz é a questão da pesquisa. A Júlia está pesquisando com o Grupal há 3 anos, certo? Ela começou como voluntária, contribuindo com outras pesquisas, e passou para a PIVIC, continuou mesmo após o término do seu projeto, continuou com esse projeto na disciplina de pesquisa, continuou com o tema Introdução a TCC, até fechar no TCC. Então, vejam que é resultado de um processo de ensino, de pesquisa e extensão. Por quê? Porque Júlia tem produzido artigos, tem produzido exposições, tem produzido comigo, junto com o pessoal do Grupal, lives, cursos, minicursos. Então, isso é um resultado. Isso não é apenas um TCC. Isso é um produto de uma trajetória que vai continuar agora no mestrado, porque Júlia já foi aprovada, já está matriculada no mestrado na FAO Mackenzie, uma das melhores universidades brasileiras, eleita e indicada o ano passado como a melhor do Brasil, certo? Com professores como Abílio Guerra, Ruth Verdesign, que são referências para todos nós arquitetos que trabalhamos com a pesquisa arquitetônica, com projeto e patrimônio. E um tema tão discriminado por algumas pessoas que não sabem da importância do que é projetar no patrimônio edificado. Muita gente erroneamente faz, nossa, você está trabalhando com patrimônio, santa ignorância, me perdoe. É para polemizar mesmo. Por quê? Porque projeto e patrimônio, minha gente, é sustentabilidade, é realidade, é necessidade. Eu estou parecendo música do Titãs, mas é verdade. Por quê? Porque hoje a cidade sustentável, a conservação urbana, né, Kainara, tão falada pelo MDU, nossa escola, certo? Pelo nosso Silvio Zanchetti, uma referência, certo? Fala em sustentabilidade, que Lísia falou, que Kainara falou, e que é o fio condutor desse trabalho. Porque sustentabilidade é um tripé, é gestão, é plano diretor, é olhar para os patrimônios, para as zonas que estão abandonadas, esquecidas nas cidades. As grandes indústrias que foram apogeu social, cultural, econômico, certo? Dessas cidades, como Lísia colocou, certo? A importância das indústrias para a cultura campinense é incrível. A gente teve 2 momentos, teve o algodão e teve as indústrias dos anos 60, com a criação da Sudene em 1959, pelo nosso inestimável Celso Furtado. E Campina Grande recebeu recursos, uma das cidades que mais recebeu recursos no Nordeste, junto com Pernambuco, o Recife e o grande distrito industrial pernambucano, certo? Campina Grande tinha essa tendência. E a gente não podia deixar de olhar para isso com a Valig. E Júlia agarrou esse projeto, e eu gosto de ser justo, mérito, iniciado até por Roberta, que Júlia contribuiu com a Roberta Cordeiro no seu PIVIC. Júlia se uniu a Roberta, gostou, se apaixonou pelo tema e continuou estudando, né? Então, isso é importante dizer, dessa trajetória e desse vínculo de Júlia com o tema da Valig e resultado desse conhecimento adquirido com outros professores, né, que debatiam, discutiam a cidade, e que Júlia, ao conversar comigo sobre a intenção de continuar, sempre me dizia que aqui eu estou muito preocupada com o entorno, com o lugar. Eu dizia para ela, Júlia, só te digo uma coisa, ok, mas foca. Para o trabalho, é uma intervenção no patrimônio edificado. E você não vai ter tempo de fazer um estudo como a gente gostaria e como a gente indica nas considerações finais, que é um estudo multidisciplinar. Que isso é um projeto macro,
que esses prefeitos que vão se candidatar deveriam encampar e a gente cobrar deles posição em relação a esses patrimônios industriais e a relação deles com as cidades, com seus entornos. Como foi colocado, está no Distrito Industrial, a relação com o Senai, com o SESC, certo? Com as escolas, com as ocupações que foram ocorrendo e que foram sendo incorporadas a essa fábrica ao longo dos anos, como Júlia mostrou, certo? Então, essa relação com o tema é fundamental. O trabalho de Júlia se dividiu em 2 momentos, como a gente viu, a parte teórica, a parte 1, e a parte prática. A parte teórica, Júlia se apaixonou pelo tema. Eu disse, Júlia, para, porque você tem apenas agora 3 meses esse ano para fazer a sua proposta. É um estudo preliminar, mas a gente precisa desenvolver. Porque Júlia começou a ler, aquela coisa que acontece com os que estão estudando. Começa a ler Beatriz Kiel, começa a ler a Carta Patrimonial, começa a ler sobre palimpsesto, e aí vai, e se empolga, e se agarrou com a história. Eu disse, nossa senhora, a dimensão histórica estava no tratado. Eu disse, tá bom, porque já está demais. E tinha que dar um break para poder continuar. E mesmo porque a gente trabalha com essas dimensões que eu organizei ao longo dos anos, desde 2016 eu organizei, mas eu publiquei para oficializar em 2019 na revista Projetar, para ficar oficializado enquanto fonte bibliográfica. Então, não é que seja uma metodologia, é um caminho, é uma possibilidade do aluno não se perder através do estudo de dimensões, 7 dimensões. A dimensão normativa, a dimensão espacial, a dimensão histórica, a dimensão tectônica, a dimensão funcional, a formal e a de conservação. A gente analisa o objeto com interesse de patrimônio histórico através desses olhares. Para quê? Para que os alunos vão botando ali nas caixinhas aquelas informações e vão entendendo o que é esse patrimônio. E Júlia construiu esse conhecimento através dessas 7 dimensões. Bem verdade que se agarrou a algumas, como a histórica. Eu disse para ela, se detém na tectônica, analisa essas 5, que é estrutura, pele, suporte, detalhes, cores, materialidades, porque é importante, porque o edifício para a gente é documento. O edifício é documento construído desses elementos. E para a gente intervir, para ir para a parte de intervenção no patrimônio, que não é projeto fácil, por isso eu critico pessoas que não sabem a importância de projetar no patrimônio edificado e que muitas vezes menosprezam o trabalho de um aluno como Júlia, por estar fazendo projeto em patrimônio. Nossa, fosse uma arquiteta, podia estar fazendo um projeto novo de uma clínica, podia estar fazendo uma farmácia, caixa, podia estar fazendo um prédio, torre. Não, Júlia está fazendo intervenção no patrimônio. Por quê? Digo, Paulo Mendes da Rocha, Eduardo Souto de Moura, Álvaro Siza, os grandes mestres da arquitetura fazem o que Júlia está fazendo e o que outros meus alunos, Diego, Roberto, estão fazendo. E isso não é ser menos, isso é ser mais, porque projeto no patrimônio não é fácil, requer pesquisa histórica, requer conhecimento geral e requer metodologia de projeto, de patrimônio, de projeto novo. Não é fácil. Então, Júlia, parabéns pelo desafio. Não se sinta jamais, jamais menor pela falta de conhecimento de críticos que desconhecem a importância de intervir no patrimônio. Continue intervindo nisso, continue estudando isso, porque isso, gente, é a realidade do século XXI no mundo. Isso é sustentabilidade, isso é conservação urbana, isso é preocupação com a cidade, com o macro, certo? Isso é como você, como arquiteta, contribuir para o urbano, para uma coisa maior, que envolve sociedade, economia, meio ambiente, cultura. Isso é sustentabilidade. Isso é causa, isso é ser cidadão, isso é ser arquiteto e urbanista, é ser profissional. Então, o projeto
na parte teórica, com os estudos de caso, que foram selecionados, Cainara e Lísia, a dedo. E eu fiz questão, e achei muito legal, porque Júlia, quando esteve na Espanha, vá no matadeiro, Júlia. Porque eu conheço o matadeiro e sei o que é o matadeiro. E sabia como aquele projeto ia ser importante para a Júlia. Júlia, quando foi lá, que me disse que aqui eu estou indo no matadeiro, como é que eu faço? Júlia, vai assim, assim. Vê. Júlia foi, viu, constatou. É contemporaneidade. É intervir o menos possível. É adotar os princípios de Brand, traduzidos pela Kiel, de reversibilidade, intervenção mínima, respeito à intervenção agora, no presente, mostrar, não trabalhar com falsos históricos, ser o mais respeitoso possível com isso tudo. A fábrica da macaxeira, que Cainara também falou, aqui em Recife, que é uma referência na Avenida Norte, Avenida Miguel Arraes, a transformação dela em parque urbano, perto das favelas da Zona Norte, do Vasco da Gama, do Alto Zé do Pinho, né? Que descem, que participam desse parque e que transformou-se numa escola técnica. A escola técnica funciona lá, junto com biblioteca, com escola, com parque, interagindo com o lugar. E o Red Bull Station, que é uma referência do triptyque, né? Ao interferir no edifício, o menos possível, você vê ainda a antiguidade, o valor da história lá nas paredes, e lá em cima, no terraço, uma área de lazer, de convivência, onde todo mundo se encontra, onde vê o centro histórico de São Paulo, com a sua degradação, sua realidade, mas que é a vida, né? Então, os estudos de caso de Júlia tiveram toda essa importância nessa parte teórica e que ela também trouxe para a sua proposta. A proposta, reforço aqui, quantas vezes, como professora, eu disse para a Júlia, Lísia, digo isso para ti, sustentabilidade, sabe o que é, Júlia? E eu disse para a Júlia lembra disso, eu disse, Júlia, ninguém vai demolir o que está construído, não. Sabe por quê? Porque isso custa dinheiro. Sabe por quê? Porque tem não sei quantos empregos nessa construção desse bloco aí da frente. Nesse outro bloco aqui tem outra fábrica. E o proprietário não pode ter prejuízo e nem desempregar um monte de gente que está trabalhando aí já. Nós temos um bloco. Vocês viram que o conjunto da Vale era enorme. E foi dividido em duas partes. Nesse grande galpão, que está aí, que é a esmalteria, e no outro de trás, que virou um condomínio. E na frente dessa esmalteria, foram construídos, ao longo dos anos, anexos. Um grande anexo na frente, um outro anexo na lateral, outro cotocozinho aqui. Só que esses cotocos, essas edículas, não são pequenas, são grandes e funcionam. Metalúrgicas, vários outros serviços que geram emprego e renda. E a gente não podia fazer, Cainara e Elisa, a gentrificação, tirar o pessoal e dizer, não, vamos limpar tudo aqui. A tábua rasa, tacar o trator e vamos tratar o edifício aqui como monumento. Porque isso é mentira. Isso não existe na realidade. A realidade é a gente aproveitar essas estruturas e tentar, de uma forma mais silenciosa possível, mantê-las e elas dialogar com esse volume tão importante que é essa esmalteria, que tem uma tectônica fantástica, com esses pórticos, essas peles de cobogós lindos, né, que foram estudados por Júlia, por Diego, por Roberta, fizeram trabalhos, artigos sobre esses cobogós belíssimos, certo? E que a gente valorizasse esse edifício como um todo. E Júlia, de uma maneira muito acertada, porque Júlia é uma arquiteta. Eu digo que ela é uma arquiteta que vai ter uma brilhante carreira pela frente. Júlia sempre foi excelente aluna, todas as disciplinas que ela teve comigo. E sempre foi minha monitora várias vezes. E Júlia sempre foi muito dedicada, muito competente. Eu, às vezes, chego a me emocionar, eu digo, porque eu fico com saudade dos alunos que vão saindo. E eu digo para eles, não nos deixem, eu estou já aqui chorando, porque, assim, a gente pega carinho pela competência. E eu, como mulher, como arquiteta, como pesquisadora,
fico muito feliz em ver Júlia e incentivar a Júlia. A gente vive numa sociedade machista. Não é discurso meu feminista, mas é verdade. Nós, mulheres que somos aqui dessa banca, vocês sabem, devem enfrentar, eu não sei se tanto quanto eu, que sou da área, e fui muitos anos da área de projeto, mas o mercado é muito fechado. Acham que mulher, para ser teórica, ou fazer ambientação, decoração de interiores, sabe? E, na verdade, quando eu vejo uma aluna como Júlia, fazendo projeto como ela faz, fazendo 3D, dominando as ferramentas, e tendo a base teórica que ela tem, porque ela sabe que a importância da teoria é fundamental para o projeto. Eu digo isso para vocês, minha gente, não é fácil. Então, Júlia, parabéns. Parabéns por você ser mulher, por você ser aluna de arquitetura, futura arquiteta, por ter essa sensibilidade da importância da teoria para a prática, para agarrar o projeto patrimonial, para saber a importância disso na realidade. E, Júlia, para concluir, eu te digo, segue, segue. Sabe, a gente não para, a gente continua. Você está apenas começando. Você acabou uma fase que eu digo que é de 15%. Mas tem um mestrado, tem um doutorado, tem a prática, tem a vida, que é longa a estrada. Seja forte, seja persistente, continue com seus ideais, continue acreditando em você, se aproximando de pessoas que possam contribuir, que têm energia legal. E nunca deixe a sua causa. Só digo isso, tá certo? Eu queria agradecer a Lísia, a Cainara, certo? E queria passar agora a palavra para a Júlia se colocar, e depois das colocações de Júlia, chamar que a Lísia e a Cainara aqui liguem para mim, eu desligo as câmeras e a gente vai para a nossa reunião interna de 5 a 10 minutos, eu prometo. Então, Júlia, agora é contigo a palavra. Por mais prolixa que eu seja, eu vou tentar ser bem breve. Primeiramente, eu queria agradecer assim, enormemente a Kaki, como minha orientadora, assim, que ao longo de todo o processo, não somente durante o curso inteiro, sempre me apadrinhou muito, sempre teve muito na torcida, me dando oportunidades, me dando material para ler. Eu acho importante falar isso, porque eu acho que é muito importante a gente ter o reconhecimento também dos professores. Eu sempre valorizei muito, e Kainara também está aí para isso, porque eu também sou muito grata a ela, que durante o curso altas conversas depois das aulas sobre vários assuntos, sempre tem um referencial teórico, sempre tem alguma coisa para passar. Então, eu sou muito grata aos meus professores, e eu sei que Liz é não diferente quanto professora também. E assim, eu sou muito grata porque eu acho que não todo mundo sabe, mas há mais ou menos um ano atrás, pouco menos, a gente estava numa pré-banca na cadeira de TCC, e Liz e Kainara também já estavam lá, e desde lá elas já contribuíram com muitas coisas que já estão aqui nesse trabalho hoje, né? Então, eu acho importante dizer isso, que eu sou muito grata pelas colocações que vocês fizeram hoje. Eu não recebo de forma nenhuma como uma forma de menosprezar o trabalho, nada disso. Eu sou muito feliz em ter pessoas que possam me olhar com um olhar crítico e me fazer uma pessoa melhor, um profissional melhor. E, assim, desde lá, eu já fui, eu fui muito... fiquei muito grata pelas contribuições que resultaram em muitas das coisas que estão aí hoje. São várias as temáticas que Lísia pontuou. Eu anotei aqui as temáticas que você pontuou acerca da duplicidade, da reversibilidade, da retrabalhabilidade, que eu poderia ter enfatizado mais no meu trabalho, eu concordo. A questão da sustentabilidade, a questão da viabilidade do projeto, que, como o Kaki colocou, foi um dos aspectos que ela me pegou no meu pé antes de começar o projeto, considerar isso, da viabilidade no mundo prático, como nós vivemos e como o Estatuto da Cidade pode também, na forma de gestão, colocar isso em prática, a questão também da significância e a questão dos princípios projetuais, que é muito importante da teoria, e como eu atentar mais, enfatizar mais isso no meu trabalho mais para frente, a questão dos desenhos arquitetônicos, que teve aqueles problemas, e realmente, de fato, Kaki sabe o quanto, assim, eu sou muito, me cobro muito em tentar fazer o melhor, às vezes, mas assim, eu realmente vou ajustar isso com certeza, vou ajustar esses detalhes para o volume final, porque é muito importante que a gente tenha um desenho técnico que seja correto, e eu fico muito feliz que você tenha apontado também essas questões da mosca para identificar o bloco, com certeza vai ficar mais legível. Kainara, quanto às questões que você colocou também do objeto,
do objeto no contexto urbano, exatamente. E você sabe, como foi minha professora, o quanto as cadeiras que a gente teve de ateliê, de fundamentos do urbanismo, desde lá, quanto isso influenciou o processo, e eu atentar também para a questão do urbanismo, como o Kaki estava colocando, e, sobretudo, da função social que tanto Lísia quanto Kainara colocaram, que o conjunto continua a exercer essa função social, e essa é a principal função do patrimônio enquanto patrimônio, né? Continuar sendo relevante na vida dessas pessoas. E quanto à questão que Kainara colocou no final sobre a viabilidade de levar isso à frente de algum modo, como a gente tem tentado fazer, né, Kaki, com o Grupal, eu pretendo tentar conversar com algumas instituições como a FIEP, quanto o SESI, quanto o SENAI. Eu não sei até que ponto eles considerariam isso como uma possibilidade, mas estamos aqui para continuar a tentar comunicar para as pessoas essa mensagem com esse trabalho. E é isso, eu sou muito grata por todas as contribuições e todos que estão aqui escutando, de verdade. Obrigada, Júlia. Antes da gente ir para a nossa reunião privada com Lísia e Kainara, eu queria só concluir sobre essa continuidade, certo, da importância dessa apresentação. Eu vou tentar viabilizar, viu, Kainara e Lísia, o envio desse trabalho de Júlia, que chega à FIEP, que chega a pessoas no SESI, SENAI, SENAC, enfim. Eu vou tentar viabilizar isso como professora, como coordenadora do Grupal. Eu disse para a Júlia que agora a gente tem que mostrar para o mundo esse trabalho. A gente vai fazer um trabalho de divulgação nas redes sociais, Facebook, Instagram. Vamos, viu, Lísia, disponibilizar o arquivo no ISU, como livrinho. E aí a gente compartilha para que outros alunos vejam o trabalho de Júlia. Não só a gente, professora, que recebeu, mas os alunos que estão aqui assistindo, eles, em breve, dentro de poucos dias, Júlia vai preparar isso que eu pedi, tá certo? E a gente vai disponibilizar o caderno do TCC para que vocês vejam esse trabalho como um todo. Eu acho que é um papel nosso, como docente, como professora, né, é divulgar os resultados desse TCC e fazer com que ele chegue às mãos de pessoas que possam torná-lo viável. Isso é, como eu disse, um processo que se inicia. E a gente, a partir daqui, Júlia, continuando esse tema, se Deus quiser, lá no mestrado, se as professoras não mudarem, não levar o tema para São Paulo, eu espero que a gente possa continuar batendo na tecla dessa intervenção. Agora, após isso, eu vou desligar nossas câmeras, Lísia e Kainara também, os microfones, e a gente vai para o WhatsApp para fazer uma reunião entre nós da banca para a gente deliberar a nota que vamos dar à Júlia. Então, daqui a pouco a gente volta, 5, 10 minutos. Então, voltando. Bem, olá. Retomando aqui o ritual da banca, certo? Eu estava abrindo aqui, em paralelo, a ata de defesa, porque tem todo um protocolo para ser seguido, tá certo? Bom, após a gente conversar, eu, a Kainara e a Lísia, nós fomos todas três unânimes que Júlia vai ter que comemorar muito, porque eu tirei 10. Todas as coisas demos 10 a Júlia pelo conjunto da obra, certo? Obrigada. Tanto pelo seu trabalho teórico, quanto prático, como sua trajetória como aluna, como, né, dedicada ao longo do curso. E o resultado é um trabalho desse maravilhoso, excelente. Desde a hora que eu recebi, e Lísia também, e Kainara, a gente ficava, nossa, que lindo! Gente, está muito bonito. Para mim, não foi muita surpresa, porque a gente estava toda semana reunida, e com correções, certo? Mas eu confesso a vocês que quando eu recebi o pacote físico, semana passada, eu fui em Campina Grande buscar, eu fiquei assim, gente, lindo demais. Então, o cuidado de Júlia com o trabalho como um todo, até com a entrega, né? O carinho de botar numa caixa, aí as encadernações, a plantinha, todo um carinho. A gente realmente fica emocionada em ver tanto afinco, tanta dedicação, Júlia. Obrigada, professora.
todas as professoras, todas nós decidimos que você realmente vai ficar com nota 10 na sua banca, é um laude, certo? E seguindo aqui o ritual, a gente decidiu não fazer nenhuma exigência de complementação, certo? Seu trabalho está completo. Não tem realmente exigência alguma. Porque tem aqui na ata de defesa um texto que pergunta se a gente, a comissão examinadora, teria alguma exigência de complementação. E realmente a gente não tem. Por isso que o quadro exigência de complementação vai ficar em branco. Dessa vez que a gente não vai exigir realmente nada, porque o trabalho está maravilhoso. E a gente recomenda, tá certo, que você está, recomenda não, informa que você pode comemorar e ser arquiteta, tá? Que sua apresentação foi completa e parabéns. Obrigada. Para a Lísia e para a Kainara, colocarem algumas coisas, se quiserem também, Lísia. Não, só parabenizar novamente tanto a ex-aluna, né, porque agora é arquiteta, na verdade já era, né, desde que começou a falar, e a professora pelo excelente trabalho, e a todo mundo do laboratório, porque o que vocês têm feito é realmente muito importante para a cidade, é um resgate muito significativo, né, é um ponto de partida, mais do que partida, vocês já estão bem mais avançados do que a gente teve aqui na cidade durante muito tempo. Então, realmente, parabéns e muito boa sorte nas próximas etapas e fases, né? Obrigada, Lísia. De Obrigada, verdade. Lísia. Pronto, só Kainara. agradecer mais uma vez, né, dizer que eu estou muito feliz, muito emocionada também com todos eles, né, são pessoas que eu gosto demais, né, não só a Júlia, mas como todo mundo que está aqui, e os que não estão também, eles sabem disso. Eu tenho um carinho muito grande, estou muito feliz por estar acompanhando todos eles, e ter tido a oportunidade da gente ter se visto pelo menos no iniciozinho do ano, né? Sim. Exatamente. E eu queria fechar dizendo, Júlia, que assim, esse trabalho é o início de um processo de luta pela preservação do patrimônio arquitetônico, cultural de uma forma geral, campinense, nordestino, certo? Eu acho muito importante Lísia estar aqui, Kainara e os alunos que assistiram, porque todos nós somos agentes multiplicadores dessa vontade, desse dever que a gente tem enquanto cidadão de tentar fazer alguma coisa. A gente sabe que o primeiro passo é o resgate documental, é a análise, e, em seguida, a educação patrimonial, a sensibilização. Quanto mais gente conhecendo esse trabalho, quanto mais gente chegar essa necessidade desse resgate, melhor. Então, diga aqui que é um ativismo constante, patrimonial, tá? Que assim, Júlia, siga, continue, tá certo? Porque, como eu disse, está apenas começando, tá certo? Então, eu agradeço a todos. Agora a gente vai assinar esses documentos, tá? Daqui a alguns minutos eu envio para a Lísia. Lísia também assina, envia para a Kainara. E Kainara, daqui a algumas horas, envia para a Júlia. E Júlia estará com esses documentos assinados para poder tramitar, Júlia, tua vida acadêmica. Digo também, Júlia, que é importante, paralelo ao seu mestrado, seu registro no CAU, certo? Sim. É importante não deixar de fazer isso, entrar no site do CAU e ver o que é que precisa, para não esquecer. Porque muita gente, às vezes, termina, acaba esquecendo, e sem um registro profissional no CAU, você não está como arquiteta ainda. Então, pegou esse documento, fique com ele em mãos, porque ele também já serve para o CAU. E veja CAU, tá certo? Certo. CAU é no mestrado. Mas Certo. é isso, e a gente se fala depois do paralelo. E, gente, obrigada, Kainara. Obrigada, Lísia.